boa tarde. E nós vamos ouvir a leitura que a Adenar vai ler para nós, do livro Seara dos Mestres. Verbo e atitude. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que usa. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significações imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Werther de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas, se é justo, lhe afiras a cultura. É imprescindível, anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Então, nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Pai, a Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Que a paz de nosso Mestre nos envolva, nos ilumine, para que possamos estar tranquilo, para que as nossas reuniões tenham o objetivo de amparar os nossos irmãos. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta casa, nesse trabalho. Que Jesus nos ilumine e nos dê muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal, que assim seja. Que a paz de nosso Mestre nos envolva, que assim seja. Queria apresentar para vocês a Márcia, né? A Marli, que é a irmã da Márcia. Ela vai dar o estudo para nós. Boa tarde a todos. Nem sei como mexe nisso aí. Agora, acho que tá bom, né? Tá. Porque senão a gente fica encumbucada, assim, virada, é estranho, né?
O tema de hoje é pontualidade. Para começar, eu trouxe uma mensagem do livro Desobsessão, do André Luiz, que fala assim: pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro do Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos, outros desencarnados, se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas, na desobsessão, assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada, 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Bom, a gente pode perceber que a pontualidade, ela é uma qualidade que ela anda junto com a assiduidade, né? E ela é muito importante assim no nosso cotidiano. Por exemplo, se a gente vai no consultório médico, nós não gostamos ali de ficar esperando. Se o médico atrasa 15 minutos, meia hora, nós já estamos ali reclamando, né? Por que está atrasado? Quando a gente também chega constantemente atrasado nos lugares, no trabalho, na escola, nos compromissos que a gente tem, com certeza a gente não vai ser bem visto pelos outros, né? Nas reuniões mediúnicas, é imprescindível tanto a assiduidade quanto a pontualidade. Com certeza, os médiuns doutrinadores, eles não alcançarão um bom resultado se não adquirirmos essa qualidade. E, para isso, nós temos que nos esforçar para tê-las, né? Se nós temos compromissos, antes de vir para a reunião ou depois, os espíritos também têm compromissos. Bom, a pontualidade, antes de mais nada, ela é uma questão de respeito ao próximo e de consideração com todos os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados. Os mentores da casa, os trabalhadores, né? Porque, com certeza, eles já programaram as suas atividades para estar junto com a gente na hora do trabalho. E também eles já prepararam essa reunião muito tempo antes da gente chegar aqui, né? E por esse motivo eles contam com a nossa presença, com a nossa pontualidade. Bom, aqui no Centro Espírita, nós temos assim a nossa forma de trabalho. Por exemplo, na sexta-feira, que é o dia que eu participo, o nosso horário é 8 horas. E a porta fecha às 8, e logo depois a gente começa com as reuniões, com as leituras preparatórias. A gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, lê uma pergunta do Livro dos Espíritos e lê também uma mensagem do Livro do Emmanuel, que é Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. É dessa série. E, bom, por que é importante a gente chegar antes? Eu, habitualmente, chego assim, de 5 minutos, 10 minutos antes de começar a reunião. Para quê? Para a gente se preparar no silêncio, para a gente se preparar nas leituras, porque mesmo antes de começar a leitura do livro do Evangelho, do Livro dos Espíritos,
nós vamos lendo mensagens de livros variados. Né? Para quê? Para a gente ir se acalmando, para a gente ir relaxando, para a gente se desligar dos problemas lá de fora, tanto dos pessoais como dos problemas profissionais, e também para a gente já estar entrando no clima ali da reunião. Bom, a gente sabe que o momento de trabalho é um momento de total doação daqueles que estão ali, dos voluntários, né? Na realidade, voluntário, eu acho assim que é uma obrigação a gente estar trabalhando em prol das pessoas, né? E dos espíritos que aqui vão estar. Bom, como eu falei para vocês, a perseverança, ela é tudo na vida da gente. Eu, ano passado, eu comecei a chegar muito em cima da hora. E quando eu chegava, a porta já estava fechada. A gente não estando a porta fechada, a gente não vai abrir a porta e vai entrar. Bom, o que eu fazia? Eu via a porta fechada, eu ia embora. Né? Mas aquilo começou a me incomodar, porque foi 1, 2 vezes, 3. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí me orientaram. No mesmo horário do trabalho mediúnico, tem um trabalho de estudos aqui. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar o trabalho de estudo. Eu chegava atrasado, mas aí eu ficava aqui embaixo. Eu fui, assim, aconteceu 1 vez, aconteceu 2, 3, depois parou, não aconteceu mais. Depois não aconteceu de jeito nenhum. Então, é muito que a Sueli comentou também a semana passada. Nós precisamos vigiar, observar tudo o que acontece com a gente momentos antes da gente sair de casa, ou o tempo que a gente sai. Observar, se a gente vem de ônibus, não deixar para vir em cima da hora, com a visita que chega, com as coisas, tudo que acontece. Muitas vezes, a gente sabe, né, que da mesma forma que tem muitos espíritos que estão aqui para nos ajudar, tem muitos espíritos também que não querem, muitos espíritos não querem que esse trabalho aconteça. Então, eles vão dificultar também. Então, precisou faltar, aconteceu alguma coisa, procura avisar, avisa o amigo, hoje não dá para ir, aconteceu assim, assim. Para quê? Para não ficar naquela assim, será que o fulano já faltou? O que aconteceu? Então, pelo menos já sabe, já justificou, né, o que está acontecendo ali. E sem falar que, igual eu disse para vocês no princípio, que a espiritualidade ele conta com a nossa presença. E a partir do momento que a gente avisa que vai faltar ou que não tem condições de chegar naquele dia, a espiritualidade já prepara o trabalho, não contando com a nossa presença. Tá certo? E, para encerrar a minha fala, eu gostaria só de ler um trechinho desse livro aqui, que eu acho assim, que ela resume muito bem essa questão da pontualidade. Do livro de evangelização, é um conteúdo programático. Então, ele traz aqui assim, necessariamente nos interligamos uns aos outros e, por isso, podemos nos comparar a uma determinada peça num mecanismo complexo, que, por muito simples que seja, é indispensável para o funcionamento harmonioso do conjunto. Então, está vendo? Olha quanto tempo que nós esperamos para estarmos aqui juntos. E nós somos parte mesmo, vamos pensar num relógio. Nós somos cada pecinha que uma junta com outra faz o relógio funcionar. Né? E toda construção, ela principia no alicerce. E para atingirmos as grandezas realizações do espírito, temos de iniciar pelos pequenos lances da ordem e da disciplina em nossa vida cotidiana. Então, antes de mais nada, pontualidade é disciplina. Disciplina na sua vida particular, disciplina nas reuniões. Então, se a gente tem aquela dificuldade de chegar no horário correto, vamos começar a nos corrigir. Prestar atenção, o que está acontecendo? Por que eu estou chegando atrasado? Tá certo? Era isso aí que eu gostaria de falar. Espero que todos tenham me
Tenho me entendido, compreendido. É fácil demais, né? Mas o difícil é cumprir, né? Com certeza, nós vamos chamar ela outras vezes, né? Então, agora nós vamos passar para os grupos. O grupo 1 pode ir com a Márcia.